Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, então, ao nosso segundo encontro da campanha da Fraternidade, promovido pela Ação Evangelizadora da Diocese de São José dos Pinhais. Sejam todos bem-vindos, que essa possa ser um espaço, então, de reflexão, oração, em sintonia com o tema e lema da campanha da Fraternidade deste ano. Já em 2016, o Papa Francisco, em um discurso no Fórum Global sobre Educação em Dubai, falava sobre a importância da educação, dizendo que os educadores são artesãos de humanidade e construtores da paz. Todos nós que trabalhamos em nossas comunidades somos educadores, somos também, então, como artesãos da humanidade e também construtores de paz. Que a gente possa bem viver essa reflexão e para bem estarmos aqui em sintonia como irmãos de caminhada de fé, nós vamos fazer nosso momento orante, então, a qual eu passo a Liviane para conduzir este momento. Boa noite a todos, paz de Cristo. Vamos começar então o nosso momento, pedindo que o Espírito Santo nos ilumine em cada passo que nós dermos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos a Deus que neste momento de formação e partilha possa nos sensibilizar para a necessidade de pensar a educação como uma realidade que ultrapassa o espaço formal da escola. A campanha da fraternidade não é um momento pontual, e sim uma oportunidade para que a sociedade reflita sobre a proposição de uma aliança global pela educação. Educação que coloque a pessoa no centro e gere compromisso comunitário, que promova o diálogo e a paz, que esteja comprometida com a economia solidária e com a ecologia integral. Os documentos eclesiais afirmam que a educação é um bem comum e um direito universal, indicando que o progresso social pela humanidade passa pela educação, concebida como um instrumento fundamental para formar crianças e jovens que busquem e promovam os valores postulados pelo Evangelho: o amor, o bem, a verdade e a justiça. Agora, eu convido todos a rezarem juntos a oração da campanha da fraternidade. Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a graça de sermos educados pela palavra que liberta e salva. Livrai-nos da influência negativa e da cultura em que a educação não é assumida como um ato de amor aos irmãos e de esperança no ser humano. Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo, o desânimo e o cansaço. E ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária. Fortalecei-nos para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas universidades, em todos os ambientes. Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor. Permitais que a Virgem Maria, Mãe Educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém. Agora, façamos uma prece pela paz na Ucrânia, pela paz que as pessoas estão sofrendo nesse momento. E eu acho que o Papa Francisco, ele foi muito feliz numa prece que ele fez, que eu vou rezar junto, para que nós rezemos juntos aqui. Que as nossas orações e súplicas, que hoje elevamos ao céu,
toquem as mentes e os corações dos responsáveis na terra, para que façam prevalecer o diálogo e o bem de todos seja colocado acima dos interesses de parte. Passamos uns segundos de silêncio, né, pela paz na Ucrânia. É o que te pedimos, Senhor, nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode continuar, Léo. Obrigado, viu? Agradecemos a Liviane por ter nos ajudado nesse momento orando. Então, nesta noite, né, continuando nossa reflexão, nós temos também a alegria, grata alegria de ter o professor Humberto, que vai continuar sua reflexão sobre a temática da campanha da fraternidade. Seja bem-vindo, professor Humberto. Muito obrigado, Leo, e também uma boa noite a todos, a todas que estiveram no primeiro encontro, e também se tiver alguém que não esteve no primeiro, talvez se inteirou um pouco da reflexão, e eu tentarei, de alguma forma, destacar alguns aspectos, eu diria assim, principais que a campanha da Fraternidade nos propõe à luz do Pacto Educativo Global, e trazendo talvez algumas respostas ou possíveis respostas para algumas inquietações que surgiram no encontro anterior. E também favorecer, como é talvez o último encontro, certo, deste processo formativo, que também possamos ter um momento de diálogo, porque semana passada foi muito rico a possibilidade das pessoas se expressarem, de trazerem suas inquietações, porque às vezes mesmo não saindo com a resposta, mas pelo fato da inquietação quando é socializada, ela nos inquieta. E essa inquietação, ela nos acompanha. Nós podemos levá-la aos nossos grupos e em nossos grupos também buscar soluções juntos. Eu penso que esse caminho bonito da igreja, assim como os discípulos também foram, de alguma forma, enfrentando essas dificuldades e desafios do tempo, assim nós também temos esses desafios. Então, espero que este segundo momento possa nos iluminar mais um pouco e, ao mesmo tempo, nos inquietar, para que, de alguma forma, a nossa sensação no final deste encontro seja que conseguimos olhar alguns aspectos da campanha da fraternidade, mas também algumas perguntas que nos acompanharão, certo, nos próximos passos das nossas práticas, nos nossos contextos concretos, cotidianos. Eu organizei o material, eu vou compartilhá-lo, depois eu deixo este material também com o Leo, caso alguém tiver interesse, e à medida que formos trabalhando ele, se vocês quiserem ir registrando algumas questões já no chat, ou esperar no final, sintam-se à vontade, tá bom? Só peço para me confirmarem se vocês estão visualizando em tela cheia. Não está em tela cheia ainda. Não? Não. Deixa eu ver de novo. E agora? Perfeito. Ok. Então, a intenção é poder continuar essa caminhada que nós estávamos fazendo, de alguma forma nos vamos aproximando desse movimento do Pacto Educativo Global. Vejam que o Papa Francisco, desde 2019, 20, ele começa a fazer esse convite e, como dizíamos o encontro passado, é na campanha da fraternidade que talvez a Igreja do Brasil faz uma escuta atenta deste grande convite, colocando ou talvez aterrizando em todos os contextos. E talvez um ponto que caberia para nós, talvez assim, destacar,
e que de alguma forma metaforicamente discutimos o encontro passado, é como que esses dois fios, certo? Que estão aí presentes, digamos assim, o Pacto Educativo Global e o fio da campanha da fraternidade, eles se integram, eles se costuram na ação evangelizadora que nós realizamos. E aí, é claro, nós temos aqui uma diversidade de práticas. Temos desde pessoas que atuam como educadores na catequese, como educadores talvez em escolas ou em outros ambientes formativos. Então, como nós costuramos, certo? Essas duas pautas, o Pacto Educativo Global e da mesma forma a campanha da fraternidade em nossas realidades. E eu penso que esse é o grande desafio, como que isso não é um ato celebrativo. A campanha da fraternidade não é um ato celebrativo, digamos assim, como evento. Ao contrário, ele quer tornar ou alterar um processo ou uma forma de conduzir os processos. Então, talvez, se o Pacto Educativo Global ou a campanha da fraternidade for realmente acolhida enquanto convite, ela deve gerar mudanças. Mudanças na forma de gerir e pensar os próprios processos formativos. Então, por isso, essa imagem, e aí eu coloco o dicionário do Pacto Educativo Global como talvez uma referência que nos aproxima dentro de tantas outras que de alguma forma vou compartilhar. É claro que não é novidade, mas quis também retomar, sabendo que, de alguma forma, algumas pessoas podem estar se integrando neste momento e fazendo como um resumo, talvez, do encontro anterior, nós temos uma cena, certo? Uma narrativa bíblica que nos inquieta. Nos inquieta tanto pela sua exegese, digamos assim, no tempo de Jesus, mas também nos inquieta nas nossas atualidades, nos nossos contextos. Então, talvez a grande provocação que fazíamos no encontro anterior é como essa cena se atualiza em nossas realidades locais. Como que essa cena se atualiza nos espaços eclesiais, nos espaços profissionais, nas nossas instituições escolares. Como essa cena, de alguma forma, acontece, quem assume esses papéis? Quem que é essa mulher que quer ser condenada? Quem é esse Jesus que está presente? Então, como essa cena, de alguma forma, nos inquieta nos contextos atuais? E como talvez nós, de alguma forma, como dizíamos na espiritualidade inicial, como nós cristãs, participamos dessa cena. Porque o texto base da campanha da fraternidade diz que Jesus entra nessa realidade conflitiva. Então, ele não fica de fora. Ele não fica como um observador. Ele entra. E quando ele entra, necessariamente ele precisa responder. É claro que ele escuta. Isso está claro. Até o grande, talvez, passo metodológico que a campanha da fraternidade nos fala. Mas uma marca profunda é que ele entra na realidade. E talvez seja o mais revolucionário, talvez, do Pacto Educativo Global, como disse o Papa Francisco, porque nós precisamos entrar nessas realidades conflitivas. E quando entramos, necessariamente somos inquietados, somos desafiados a responder. E quais são as nossas referências para corresponder ou responder a essas inquietações? E Jesus respondeu. Então, como nós, nas realidades, ou nessas cenas na atualidade, nós respondemos? Talvez, como dizia nesta pequena introdução, imaginem essa cena, certo? E que a gente pode atualizá-la de diferentes formas. E foi muito interessante porque no encontro passado, não sei se vocês se recordam, apareceram questões, por exemplo, como, entre aspas, a evasão pastoral, certo? De como as pessoas estão deixando de participar ou, de alguma forma, como nós podemos efetivar um convite. Falávamos também de educação domiciliar, falávamos de uma certa politização do religioso. Então, falávamos de migrantes, falávamos de desigualdade social,
ou podemos falar já da fome, pensando no tema da campanha da Fraternidade 2023. Então, como que essas cenas, certo? Que são cenas sociais, porque Jesus está numa cena social, Jesus não está numa cena eclesial, digamos assim. Ele não está dentro da igreja, ele está na sociedade. Então, como nós entramos nessas cenas? De alguma forma, é como nós, de alguma participamos dessas cenas reais, concretas, a partir das nossas referências cristãs. Então, eu penso que é um grande desafio. Tá? É como nós, de alguma forma, a campanha da fraternidade nos provoca a essa inserção, a essa incidência. E comentávamos nesse processo, certo, de reflexão no encontro passado, como que era importante fazer essa escuta, certo? Esse sintonizar-se com a realidade. E questionávamos no encontro a compreensão, e até o Leo falava que era necessário, talvez, compreender de uma forma mais criteriosa a ideia do em saída, certo? Essa metáfora que talvez na Evangelii Gaudium é muito utilizada pelo Papa Francisco e de alguma forma tem sido marcante tanto no Pacto Educativo Global quanto na campanha da fraternidade. Então, como esse escutar, esse sintonizar-se com a realidade? E o Papa Francisco, na exortação Evangelii Gaudium, ele fala da ideia do envolver-se. Então, o escutar, esse sintonizar, esse envolver-se. Só que aquilo que nós escutamos, integralmente falando, com a nossa mente, com nossos sentidos, mas também com o coração, como que aquilo que escutamos, certo? Interfere, modifica a nossa ação. Pedagogicamente falando, podemos dizer assim, como essa escuta, ela realiza uma conversão na forma do meu olhar, na forma do meu sentir, na forma do meu agir em relação aos processos formativos. E quando falamos processos formativos, de como nós entendemos que conduzimos pessoas. Porque quando se fala de pedagogia no contexto da campanha da fraternidade e de forma geral, talvez a grande provocação é como conduzir as pessoas. Isso desde a posição do líder ou da liderança religiosa, até nos educadores nas diferentes fases da ação pastoral ou na própria docência, seja num contexto escolar ou não escolar. Então, como que essa escuta, ela modifica, ela é acolhida, certo? De forma honesta, no processo formativo. E é claro, se nós integramos essa escuta pedagógica em uma proposição evangelizadora, nós estaremos compreendendo essa ideia da mistagogia, certo? Então, um processo mistagógico, certo? No sentido de como conduzimos também para o mistério. Quis trazer esta imagem para poder, talvez, situar a compreensão do pacto. E, independente de onde você atue, eu penso que esta imagem nos sinaliza que o Pacto Educativo Global e que, de alguma forma, essa escuta que a campanha da fraternidade realiza em 2022, ela é um caminho, ela é um processo. Por isso que eu disse assim, não é um evento. Veja, se nós vamos ao texto da Evangelii Gaudium, nós temos já a palavra pacto, e várias vezes utilizada e citada pelo Papa Francisco. Nós vamos encontrar no texto da Evangelii Gaudium que o Papa Francisco fala da necessidade de um pacto social, da necessidade de um pacto cultural. E se vamos acompanhando um pouco esse processo do pontificado de Francisco, nós vamos perceber que já nos provoca, frente a essas rupturas sociais, culturais, a uma igreja em saída, uma igreja missionária. Então, ele traz uma metáfora do em saída para dar um teor, ou talvez um tempero diferenciado a esse contexto do missionário, e que na sequência vamos aprofundar. Vejam que essa citação que ele utiliza como metáfora no lançamento do Pacto Educativo Global
da ideia de uma grande aldeia que educa, a partir de um provérbio africano, ele já usa a palavra aldeia, num contexto metafórico também, na Laudato Si. Ele fala que nós temos, enquanto sociedade, enquanto igreja, uma grande dívida ecológica de aldeia sem vida. Então, ao mesmo tempo que nos falou na Evangelii Gaudium, em 2013, da necessidade de um pacto social, da necessidade de um pacto cultural, em 2015, com a encíclica sobre o cuidado da casa comum, nos diz uma dívida, um pacto, a necessidade de um pacto ecológico. Veja, essas palavras do pacto, ruptura, crise, ele já vem falando no processo. Por que eu estou enfatizando isso? Para dizer que o Pacto Educativo Global, enquanto um evento, digamos assim, enquanto um marco de lançamento e de relançamento que ele efetiva, não foi algo do nada. Ele foi uma leitura processual. Então, veja, 2013 a 2022 são 8, 9 anos de discernimento, de escuta e discernimento. Então, de alguma forma ou outra, nos está dizendo que talvez aquelas mudanças, ou como diz a Laudato Si, aquele reordenamento dos itinerários pedagógicos, pastorais, não é uma leitura, digamos assim, unicamente de uma metodologia ativa ou de um recurso digital ou alguma coisa por estilo, mas é de compreensão do próprio processo. E vejam que interessante, além do Papa, digamos assim, entre aspas, escutar o Espírito, ele escuta as pessoas. Ele se reúne em 2015 com educadores, ele vai se reunindo com outras lideranças religiosas, ele se reúne com movimentos sociais, ele se reúne com diretores, com diplomatas, se reúne com jovens, se reúne com os povos originários. Então, essa grande escuta, esse grande sínodo mundial, digamos assim, pautado nessa ideia da sinodalidade, lhe permite, em algum momento, dizer assim, o Espírito nos motiva enquanto igreja, nos move. E frente a tanta ruptura evidenciada, nós precisamos fazer alguma coisa. Se, de alguma forma, o nosso modo de vida globalizou a indiferença, como nós podemos globalizar a esperança? Nós temos fé, nós confiamos em um Jesus libertador. E como podemos recuperar essa liberdade no cuidado de si, no cuidado dos outros, no cuidado do planeta? E por isso que no discurso de relançamento do Pacto Educativo Global, ele traz essa imagem, essa frase, perdão. Ele diz assim, na educação habita a semente da esperança. Porque ele entendeu que essas outras rupturas, nas outras dimensões sociais, culturais, ecológicas, poderia ser reconstruída a partir desses processos de troca, esses processos de ensinar e aprender, em todas as dimensões possíveis. E ele, eu diria assim, efetiva um marco profundo na Fratelitude. Entendo que ali ele nos dá alguns caminhos metodológicos de incidência social, de incidência política, naquilo que talvez se espere concretamente da figura ou do papel do cristão, da cristã, ou de qualquer cidadão de bem ou de boa fé nesse processo. Então, quis trazer este momento para dizer assim, olha, como nós estamos construindo esse caminho? Recordam aquela poesia? Caminhante no caminho, o caminho se faz ao andar, certo? Passo a pouco a pouco, o caminho se faz. Então, de alguma forma ou outra, este é um processo. Então, aquilo que a campanha da Fraternidade nos está provocando em 2022 é uma semente para um processo que talvez não seja, ou que não caduque em um ano só, mas que ele realmente traga uma conversão profunda. E talvez por isso trago esta metáfora, e que está no texto da campanha da Fraternidade, que é a ideia do projeto de vida. Imaginem vocês, aqui nós temos quase 150 pessoas participando. Imaginem que cada uma de vocês tem uma bicicleta.
e percorreu, certo? Pedalou na sua vida, certo? Nos diferentes âmbitos onde atua ou atuou. E, em algum momento determinado, em todo esse caminho percorrido, e aí cada um calcula os anos e os contextos por onde passou, você decide parar. Não podemos continuar pedalando, acreditando que Deus vai alterar as coisas de uma forma mágica, como diria o Paulo Freire. Nós precisamos parar e tornar-nos conscientes da realidade que está acontecendo. Por isso que talvez o Pacto Educativo Global, a campanha da Fraternidade nos está provocando, olha, vamos parar. Não significa perder tempo. Parar não significa deixar de avançar. Mas é preciso olhar o caminho percorrido. Perceber aquilo que talvez deixamos de enxergar. Aquilo que passou desapercebido. Aquilo que não demos a devida atenção. Para que a nossa continuidade, o nosso, digamos assim, pedalar novo, ele possa olhar também para essas questões. E de alguma forma, eu diria que isso nos revela, talvez, a grande motivação que motiva a você ou a mim a estar presente num encontro como este. Você se pergunta, por que você está participando aqui? O que te motiva internamente a participar de um encontro como este? O que me motiva a mim a querer compartilhar com vocês uma percepção da minha leitura pedagógica do Pacto Educativo Global e da campanha da Fraternidade? Porque é uma leitura entre tantas. É porque acreditamos. Porque nós queremos pegar essa bicicleta de novo e continuar pedalando. Mas o Pacto Educativo Global, a campanha da Fraternidade nos fala, olha, o primeiro passo é escutar. E para escutar, a gente precisa deixar a bicicleta em silêncio, para que a gente realmente possa escutar com a mente, com o coração e com as mãos. E aí, talvez, possa me tornar repetitivo neste ponto, mas quero destacar porque não tenho certeza se todos e todas participaram do primeiro encontro. Veja, essa escuta da realidade que a campanha da Fraternidade nos coloca como um princípio metodológico da ideia, digamos assim, do ver, do método ver, julgar e agir, mas que agora no texto base aparece com a força do escutar, se refere de forma muito significativa à proposição do primeiro capítulo da Laudato Si. Quando o Papa Francisco escreve, no primeiro capítulo da Laudato Si, o que está acontecendo com a nossa casa e responde globalmente, eu sempre me pergunto, enquanto Humberto, no espaço onde eu estou, na faculdade e nos meus estudantes, no voluntariado, na ação pastoral, o que está acontecendo com a nossa casa? Antes de começar a pensar o que tem que fazer, ou sair, digamos assim, como se fosse um cavalo alado para fazer uma ação, eu escutei a realidade. Eu sei o que está acontecendo em São José dos Pinhais. Eu sei o que está acontecendo no bairro, na cidade onde eu atuo. Eu consigo fazer uma leitura dessas situações, desses contextos, ou os desconheço? Será que se eu perder um tempo, digamos assim, é quando a gente vai no hospital, a gente faz uma triagem com o enfermeiro ou com a enfermeira, antes do médico em si. E essa triagem é extremamente decisória, até para te caracterizarem enquanto aquela pulseirinha da cor. Então, perceba como é interessante o diagnóstico, para posteriormente tomar decisões, assim como também, muitas vezes, na primeira consulta que a gente faz no médico, ele nos pede uma série de exames. E como que a gente gostaria que isso fosse feito tudo no mesmo dia? Mas a gente tem que sair, fazer o exame e voltar com o exame. Então, até que ponto os nossos processos pedagógicos, os nossos processos pastorais têm paciência
Será que somos pacientes no processo de conduzir processos, de conduzir pessoas? Ou já saímos fazendo? Tem pastorais que eu as defino como elas seguem a metodologia canguru. Elas vão pulando de atividade em atividade. E elas não conseguem estruturar processo. Então, parece que a atividade fosse a fuga, e aqui me compreendam de uma forma generalista, parece que fosse a fuga de poder fazer um processo de escuta da realidade. Porque a atividade nos mantém em movimento, a atividade, ela fala, ela movimenta, ela gera, talvez, barulho. E não estou dizendo que não precisamos fazer barulho, mas, ao mesmo tempo, até que ponto nós conseguimos semear processo? Veja um Papa Francisco paciente, desde 2013, fazendo um processo. E eu não acredito, como pedagogo, que o Papa Francisco estava sentado em algum lugar ou rezando e, de repente, nossa, amanhã vou lançar um pacto educativo global. E eu não entendo dessa forma. Pessoalmente, eu não consigo entendê-lo dessa maneira. Eu consigo entender que o Pacto Educativo Global tem uma força não unicamente para a Igreja Católica em si, porque, de alguma forma, o Pacto Educativo Global ele está tendo uma incidência e uma acolhida global de cristãos e não cristãos. E eu diria, eu como cristão católico, eu percebo que desde 2015, estes textos, como a Laudato Si, o Pacto Educativo Global, a Fratelli Tutti, têm sido marcadas por uma linguagem que extrapola as fronteiras da linguagem católica, digamos assim. Pessoas que estão interessadas na construção de uma sociedade de cultura de paz se identificam com essas provocações. E eu penso que isso é extremamente positivo quando nós pensamos processos genuínos de pedagogia cristã. Porque a pedagogia cristã tem uma máxima, que bons cristãos são bons cidadãos. E Jesus, ele foi um bom cidadão quando entendeu que ele podia construir o reino, certo? Esse grande convite de construir o reino é a sociedade, digamos assim. E gosto de destacar isso, porque vejam que interessante, com certeza a espiritualidade que a Lidiane trouxe, eu diria que nos aflige. Que pena que em alguns momentos, mediaticamente falando, o que estamos vivendo mundialmente, de alguma forma se transforma em um evento, como que nós assistimos de fora. Porque realmente, quando vemos esses conflitos de paz, e a gente percebe, olha, até que ponto, com tanto desenvolvimento científico, com o aumento do acesso à educação, isso mundialmente falando, conseguimos continuar assistindo situações como essas. Onde que falhamos? Será que o que aprendemos, entre aspas, não nos humaniza? Até que ponto, de alguma forma, precisamos mudar a rota naquilo que é essencial no processo formativo das pessoas? O que tem no coração, na mente ou nas mãos uma pessoa que está gerenciando, decidindo, interferindo em processos bélicos como esse? E assim como, de alguma forma, pedimos a Deus, talvez por essa realidade tão distante, por outro lado, assistimos também situações como essas nas nossas localidades, nos nossos contextos. E o Papa Francisco nos convida a talvez nos sensibilizar, talvez a não ignorar esse sofrimento, a nós não nos tornar indiferentes sobre essa situação. Por isso que, tanto no parágrafo 19 da Laudato Si, quanto em um parágrafo que eu esqueci o número na Fratelli Tutti, quando ele fala assim, se na tua casa não falta água, mas você decide cuidar da água, porque você sabe que do outro lado do mundo tem pessoas que não têm água,
você está em uma dimensão do maravilhosamente humano. Digamos assim, em um certo humanar-se. E eu penso que esse é o grande convite, naquilo que de alguma forma nos une, nos interliga, a partir dessas experiências que talvez sejam as mais significativas. E as provocações que o texto base da campanha Fraternidade nos traz em relação à pandemia, talvez nos provoca isso. Como nós voltamos? Porque com certeza, em tanto tempo de isolamento, vocês retornaram a ambientes físicos. E você já se perguntou como você retornou? Como que é te olhar frente a essas realidades físicas, a esses novos reencontros? Será que eu cheguei desesperado pastoralmente para tentar fazer e recuperar tudo o que perdemos? Ou será que meu olhar foi mais paciente, no sentido de acolher e acolher-me em um contexto de solidariedade fraterna, de reiniciar o caminho, de escutar juntos, para talvez nos decidirmos e colocarmos a caminho? E isso está no texto base. E realmente o texto base não responde para mim e nem para você. Talvez nos provoca a respondermos entre nós, juntos. Por isso que talvez nós precisamos nos conectar. E conectar essa ideia da esperança. Se em muito tempo, e continuamos talvez ligados no modo da indiferença, como o Papa Francisco coloca, em uma certa individualidade, em um certa, talvez assim, e me desculpem, talvez algumas metáforas generalistas, mas, por exemplo, se eu estou ligado em um modo de teologia da prosperidade, por exemplo, e eu preciso ligar ao modo de uma teologia mais libertadora. Não estou falando nem de teologia da libertação, estou falando da liberdade em Jesus Cristo. E como que eu, nesse movimento, certo, de esperançar, eu reposiciono os processos pastorais, os processos pedagógicos, didáticos. Porque o Papa Francisco fala que a grande crise relacional é a forma como nós nos relacionamos nesses diferentes contextos. E como nós nos centralizamos? Com certeza vocês já vivenciaram em muitos momentos o uso do aplicativo, dirigindo-se a algum lugar ou outro, e perdemos o sinal. Isso acontece. Acontece comigo como professor, acontece nos processos pastorais, na catequese e tantos outros processos. Mas como nós nos centralizamos? Como nós nos localizamos? Como nós paramos essa bicicleta no caminho? Quantas vezes seja necessário para dizer que não adianta avançar, avançar, avançar e perceber no final que a gente errou o caminho e que não temos outra opção que voltar para retomar a rota. Qual que é a pressa? Temos pressa de chegar a algum lugar? Ou é mais uma experiência de vivência que nós queremos construir? E gosto desta imagem e quero compartilhá-la com vocês e tecer algumas reflexões. O Papa Francisco, no primeiro discurso de lançamento do Pacto Educativo Global, ele nos faz esse convite. E talvez esse convite seja, como ele diz, pessoal e comunitário. Então, eu, Humberto, como que é essa experiência de eu acolher esse convite ou não? Mas como também Humberto, enquanto grupo de professores, ou enquanto grupo de pastoralistas, enquanto grupos de religiosos, religiosas, leigos em geral, profissionais, acolhemos esse pacto também. Porque não basta acolher. Acolher, digamos assim, como, a igreja está falando, não. Ele tem mudanças, porque nos faz entrar na realidade. O Pacto Educativo Global, ele não se limita às quatro paredes do templo, digamos assim. Ele está, digamos assim, na realidade concreta, naquela que nós pisamos todo dia. E como que esse pisar na realidade, esse entrar em cena, ele está alinhado a essas convicções nossas, que são o humanismo solidário, que é o humanismo cristão,
e a ecologia integral, que são nossas marcas talvez mais expressivas da educação católica hoje, naquela sociedade que nós queremos construir. E aí essa imagem nos mostra a horizontalidade que nós talvez precisamos construir. Quando se fala de sinodalidade, estamos falando de horizontalidade. A palavra sinodalidade, na expressão, digamos assim, pedagógico-franciscana, significa caminhar juntos. Não é só escuta, enquanto síntese, enquanto diagnóstico. Ela é caminhar juntos. Então, como eu construo esses laços de horizontalidade? Como eu me posiciono para essa horizontalidade? Veja nessa posição, são cadeiras semelhantes. Existe uma convicção, eu confio em você. Não existe uma relação vertical. Qualquer processo pedagógico que é construído verticalmente, ele não tem pertencimento. Ele pode estar na base de uma obediência servil, mas não libertadora. E aqui temos um exemplo. Esta imagem ela é muito expressiva por isso. E não estamos dizendo que o Papa Francisco deixa de ser Papa e esse jovem deixa de ser jovem por estarem na posição que eles estão. Ao contrário, eles estão centralizados naquilo que é o principal, em querer caminhar juntos. E aí, é claro, o Papa Francisco, na minha interpretação metafórica aqui, claro, quando ele aperta a mão e olha, ele está dizendo assim, eu quero apostar as minhas melhores energias em você. E é isso que ele fala no discurso de lançamento do Pacto Educativo Global, no instrumento Labores do Pacto Educativo Global e no texto base da campanha da fraternidade, que nós precisamos apostar as nossas energias nos jovens, porque eles são o presente e o futuro da sociedade. E é difícil, porque às vezes nós escutamos, esses adolescentes, esses jovens não querem nada com nada. Você não sabe. E como nós precisamos confiar neles? Como podemos em perceber neles que Deus se revela? E a partir dessa confiança, construir possibilidades. Aqui eu fiz uma metáfora, uma analogia, e é claro que não é teológica. Se tiver algum teólogo ou teóloga aqui, me perdoe porque eu fiz aqui, digamos assim, bem pedagogicamente falando. A minha intenção foi muito mais didática que teológica. Mas vocês devem ter escutado, tanto no Pacto Educativo Global, quanto no texto base da campanha Fraternidade, a ideia de colocar a pessoa no centro. E colocar a pessoa no centro não significa, como falávamos no encontro passado, colocá-la no meio de uma sala, se nós estamos em uma sala, ou no centro de algum lugar. Não, a nossa preocupação é a pessoa. E vejam que bonita, belíssima esta imagem da Elda Broilo, quando ela faz uma releitura, certo, do caminho de Emaús, e nos mostra nessa releitura, e aqui eu coloquei essa linha para mostrar a horizontalidade. Veja, a ideia de colocar a pessoa no centro está na horizontalidade do caminhar juntos, onde Jesus está caminhando juntos com a centralidade nas pessoas, porque ele escutou, ele acompanhou, ele apoiou no discernimento. Então, como nós fazemos esse processo? E vejam que interessante, Jesus não foi o protagonista desse caminhar. Até porque a nossa preocupação não deveria ser sobre isso. Mas ele foi fundamental, enquanto testemunho, nesse processo de vida, nesse projeto de vida desse discípulo ou discípulo. Porque foi esse discípulo e discípula desanimado pela sociedade da época e pelos fatos que estavam acontecendo, que depois dessa experiência de escuta, de discernimento, de revelação, ele volta correndo, esses olhos se abrem, esse coração arde e ele volta a construir horizontes. E eu diria assim, quem de nós, independente de onde atuamos, queremos que as pessoas que conduzimos ou as pessoas que acompanhamos
possam também vivenciar isso. Por isso a ideia da sinodalidade, este momento da igreja latino-americana, caribe que vive, a ideia do caminhar juntos. E veja nessa imagem, que aqui também fiz uma leitura também assim muito didática, veja nessa horizontalidade do educar a mente, o coração e as mãos. Então, compreender, certo, que essa experiência educativa, ela não se limita unicamente a uma dimensão, eu diria, sentimental, mas que ela também é uma convicção. Jesus, ele não amou, digamos assim, unicamente com um sentimento, digamos, em palavras. Ele foi extremamente convicto. Por isso que o Papa Francisco, e falo isso novamente, o Pacto Educativo Global ele é revolucionário, no sentido de que nos pede radicalidade, nos pede posicionamento. Jesus não ficou quieto nessa realidade, ele falou no final. É claro que essa fala é carregada de escuta, de discernimento, mas ele fala, ele se posiciona. E um ponto interessante, e aqui trago uma imagem que talvez ilustre um pouco alguns desses posicionamentos. O Pacto Educativo Global e a campanha da fraternidade nos provoca a essa dimensão. Então, como podemos, certo, reconstruir essas fraturas, digamos, esses distanciamentos entre a família, a escola e a sociedade? Como podemos ecoar em nós a compreensão ou fortalecer essa compreensão social de que a família é a primeira igreja e a primeira escola, como diz a exortação à família de 2016. E como igreja, como sociedade, certo? Apoia na difícil tarefa artesanal que é educar os filhos. Como nós também apostamos na família, e aqui nós estou falando de família enquanto ambiente de cuidado, carinho, segurança, como fortalecemos essa compreensão? E aí superamos relações mercadológicas, e isso em todo sentido, no momento em que, de alguma forma, por exemplo, às vezes nos apegamos às estruturas e não aos processos, ou como superamos a cultura da queixa. O exemplo dos adolescentes que eu falava para vocês, ou às vezes uma escola falando dos pais, quando fala, os pais terceirizam na educação de seus filhos, pode até ser, mas se como nós ficamos com essa queixa ou queremos transformar essa realidade? O que vamos fazer frente a essa realidade? E assim podemos colocar outros. Por exemplo, se a gente coloca esta ideia da consciência ecológica crítica, tem repercussões. E até que ponto isso trouxe conversões profundas na tua casa, na minha, nas nossas relações? Se, por exemplo, autoavalia, fazemos uma autoavaliação. Você se tornou uma pessoa mais cuidadosa após a Laudato Si? Você diminuiu o teu impacto social, familiar, eclesial? Como foi acolhida, como foi escutada o grande convite, certo? Escutar o grande convite da Laudato Si. É só fazer um processo de autoavaliação. E é isso que, de alguma forma, nós precisamos ecoar, ressoar. E avaliar com, eu diria assim, com criteriosidade, radicalidade, para que realmente exista uma conversão profunda dentro desses processos. Tá? Então, são algumas das dimensões que eu penso que caberia, de alguma forma, ir autoavaliando. E eu penso que o Pacto Educativo Global, a campanha da fraternidade, nos provoca isso. Lembrando essa metáfora da bicicleta. Vamos estacionar a bicicleta? Mas vamos estacioná-la no caminho. Não vamos esperar o pneu furar para procurar um lugar e que tenhamos que parar por obrigação. Mas vamos tentar, certo? Parar e fazer uma leitura do caminho, dessa realidade, para construir talvez horizontes mais significativos.
E vejam, aqui não vou fazer essa leitura, porque talvez vocês já se aproximaram, mas só queria fazer as pontes. Vejam como que os objetivos específicos da campanha da fraternidade dialogam diretamente com a provocação do Pacto Educativo Global. Exemplo, vamos olhar o objetivo 4. Pensar o papel da família na comunidade de fé e da sociedade. Quando o Pacto Educativo Global nos fala que nós precisamos reconstruir os laços com a família, vejam como a campanha da fraternidade também nos mostra, nos provoca isso. Então, quis trazer esse comparativo aqui só para vocês mostrar, perceberem de alguma forma esse alinhamento. Semana passada, nós falávamos um pouquinho das chaves do Pacto Educativo Global. Eu não quero entrar nos detalhes para não tornar-me repetitivo, mas eu queria destacar algumas chaves que talvez marcaram, certo? Profundamente o grupo que estava presente. Então, a ideia da escola em saída, ou da pastoral em saída, ou da igreja em saída. Então, como que se situa essa compreensão? E houve umas 2 ou 3 inquietações dos participantes, certo, do grupo, e o Leo também trouxe algumas provocações, no sentido assim, mas vamos compreender bem essa posição, não é só um sair geograficamente falando, certo? Ele é muito mais que uma compreensão geográfica, certo? No sentido de abrir a porta e sair caminhando. Realmente é uma atitude mais profunda. E esse é um dos desafios do nosso encontro de hoje. Compreender essa metáfora que está desde 2013 e que tem marcado a pedagogia de Francisco nos sínodos, nos vários sínodos que ele provocou e também agora na experiência que a nossa igreja está fazendo. Então, vamos tentar nos situar a partir dessa chave primeira, certo? Dentro desse contexto. Um ponto interessante, eu diria assim, metodologicamente falando, enquanto se a gente tem algum objetivo social nesse processo, é ser luz nas tantas sombras desse mundo fechado que nós vivemos. E talvez seja o grande desafio pastoral poder indagar de como nós participamos, porque essas sombras, digamos assim, entre aspas, elas estão no caminho de Emaús. Digamos assim, esses discípulos de Emaús, eles tinham sonhos feitos em pedaços, digamos assim. Eles estavam desanimados. Eles estavam desesperançosos. E como Jesus, enquanto agente pastoral, enquanto professor, educador, o que for, acolheu esse sonho, certo? Desses estudantes, desses discípulos. Como les escutou a partir das suas linguagens. Como foi fazendo novas perguntas para que realmente ele pudesse ser corresponsivo. E como nós fazemos isso com os nossos vários processos? E eu diria que a Igreja Católica, ela tem e aqui partilho como digamos, fraternalmente falando, como a Igreja Católica, nas suas inúmeras pastorais, ela, de alguma forma, atua e busca iluminar tantas sombras do mundo fechado. Olhemos, por exemplo, a contribuição das pastorais sociais, a contribuição das pastorais na área da saúde, e tantas outras pastorais que parece que vão crescendo e surgindo nessa compreensão. Por exemplo, nós assistimos nos últimos anos a ideia da pastoral da ecologia integral. Então, como que essa igreja vai escutando e vai buscando sistematizar respostas, caminhos, processos que nos movem, certo? Assim como moveu Jesus a caminhar, certo? Porque Jesus se diferencia, digamos assim, de João o Batista por sair caminhando. João Batista estava no rio, digamos assim, e Jesus sai caminhando. Então, vejam que interessante como que as pastorais são essas experiências de caminhar juntos. São experiências de sinodalidade. São experiências de aprender e ensinar. São processos educativos. E educação significa esse nutrir-se, esse humanizar-se. E aí, já entro
digamos assim, tentando responder às inquietações algumas das inquietações da semana passada, me marca profundamente, e não que eu esteja com fome agora, mas também estou, mas no sentido, essas primeiras linhas da Fratelli Tutti, quando diz assim, les propor uma forma de vida com sabor ao evangelho. Então, naquilo que é o cotidiano, naquilo que é o cozinhar mesmo, como nós colocamos esses temperos? Como que esses temperos estão presentes nos diferentes cardápios pastorais, pedagógicos, educativos que nós realizamos? E não dá para mentir quando um arroz está sem sal ou com sal. Então, como que esses temperos nos marcam profundamente? Bom, vamos recordar algumas das inquietações. Tentei fazer aqui uma grande síntese da semana passada, destacando algumas metáforas novas, mas também, de alguma forma, se tem alguém integrando-se hoje, também pudesse se situar nessa reflexão do grupo. Então, vamos tentar recordar alguns pontos. O primeiro, vou tentar corresponder ao significado do em saída, certo? Que nós discutíamos semana passada. Quando a gente vai na Evangelii Gaudium, nós vamos encontrar o termo em saída aproximadamente umas 15, 20 vezes. E talvez a definição que o Papa Francisco coloca, que o em saída significa tomar iniciativa. Então, se você vê que a torneira está aberta, em saída significa assim, vai fechar. O Papa Francisco fala em palavras simples, e aqui estou sendo citação direta da Evangelii Gaudium. Em saída significa aquele discípulo, discípula que toma iniciativa, que se envolve, que não fica só falando. É preciso integrar a fala do pensar, digamos assim, o sentir e o obrar. Então, em saída, em palavras, em curtas palavras, significa, se você vê a torneira que está aberta, vai fechar. Toma a iniciativa. Jesus não ficou quieto. Daí o Papa dá vários exemplos. É só entrar na Evangelii Gaudium, você vai perceber metaforicamente como está isso. E aqui eu coloquei citação direta. Tá? Em saída significa tomar iniciativa, envolver-se, fazer parte, entrar na realidade. E aqui eu trouxe uma citação direta, talvez que deixa, onde o Papa descreve de uma forma talvez mais pastoral. A igreja em saída é uma igreja com as portas abertas. Sair em direção aos outros para chegar às periferias humanas. Não significa, vejam que interessante, correr pelo mundo sem direção nem sentido. Muitas vezes é melhor diminuir o ritmo. Vejam a ideia de paciência no que nós falávamos. Veja a ideia de parar a bicicleta no caminho. Então, muitas vezes é melhor diminuir o ritmo, pôr de parte a ansiedade para olhar nos olhos e escutar. Ou renunciar às urgências para acompanhar quem ficou. Às vezes, é como o pai do filho pródigo que continua com as portas abertas para, quando este voltar, poder entrar sem dificuldade. Então, essa é a sintonia da compreensão do em saída. Então, quando o Leo nos provocava, certo? Nos inquietava no primeiro encontro, é que a gente não compreendesse o em sair em direção, digamos assim, física, certo? Geograficamente falando. Vejam que é uma atitude do olhar, do sentir, do posicionar-se, do confiar, certo? E aí, do confiar com fé mesmo, em entender. Veja o pai tem que ter muita confiança. Esse pai do filho pródigo, muita confiança. E no início da pandemia, o Papa Francisco falava assim, confia. Deus está conosco. Então, esse em saída, ele é muito mais profundo, unicamente desse sair geograficamente falando. Isso não significa que a gente não precise sair, tá? Mas eu quero compreender que isso é muito maior. E vejam que interessante, o Papa Francisco ele é muito engajado, certo? No documento de Aparecida, vocês
com certeza já ouviram falar disso. E aqui eu trouxe um comparativo, certo? Entre o número 370 do documento de Aparecida e o número 15 da Evangelii Gaudium, quando ele explicita, digamos assim, esse contexto do em saída na compreensão, certo, pastoral. Vejam que interessante, passar de uma pastoral de mera conservação para uma pastoral decididamente missionária. Missionária, leia-se aqui em saída. Então, passar de uma pastoral de mera conservação para uma pastoral decididamente missionária. Ou, em outras palavras, e aqui ele continua, a reforma das estruturas que a conversão pastoral exige só se pode entender nesse sentido. Fazer com que todas elas se tornem mais missionárias. Que a pastoral ordinária, em todas as suas instâncias, seja mais comunicativa e aberta. Que coloque os agentes pastorais em atitude constante de saída. Veja na dimensão atitudinal. E assim favoreça a resposta positiva de todos aqueles a quem Jesus oferece sua amizade. E aqui, para ir concluindo e abrir espaço para o grupo, quero trazer a metáfora da ilha, que é uma metáfora filosófica, mas que tem sido apropriada hoje até pelo Cardenal Ravasi, em um encontro que ele teve em Curitiba. Ele trouxe essa reflexão, tem sido usada pelo Edgar Morin, pelo Ludwig Wittgenstein, pelo Marcelo Gleiser, que é o físico que recebeu o prêmio de espiritualidade. E vejam que interessante o que o Edgar Morin sintetiza nesta metáfora da ilha e do oceano. É preciso aprender a navegar em um oceano de incertezas em meio a arquipélagos de certeza. Façamos isso a nível pastoral, certo? Então, quando nós pensamos a nossa ação evangelizadora, e eu recordo no encontro passado quantas inquietações apareceram, quantas incertezas apareceram nesses processos pastorais. Então, e vejam que interessante, quando nós nos colocamos em uma postura de certeza, certo? Nós, de alguma forma, nos fechamos ao mistério. Porque o que estes autores nos falam com esta metáfora da ilha e do oceano é compreendermos que nós temos certezas, mas que nós temos um oceano de incertezas. E entendamos essa incerteza como aquele desconhecido que pode ser descoberto, compreendido, e que exige de nós um movimento curioso, de abertura, e também do mistério. E veja o que o Edgar Morin nos alerta. É nas certezas doutrinárias, dogmáticas e intolerantes que se encontram as piores ilusões. Então, de alguma forma, esta metáfora nos ajuda de forma muito sutil a olhar para os nossos processos pastorais como ilhas de certeza, dentro de um oceano de incerteza, que aos poucos nós vamos navegando, que vamos entrando em um grau de profundidade maior e voltamos para a beira das ilhas. E se a gente leva essa metáfora ao contexto, vejam esta tirinha divertida, certo? Esta tirinha, imaginem-se vocês nesta tirinha. Como nós chegamos a esse final, pastoralmente falando? Como essa expressão da interrogação, da inquietação, ela não significa que estejamos perdidos, desorientados. Ao contrário, nós conseguimos elaborar perguntas e interrogações. Semana passada, nós elaboramos interrogações. E à medida que vamos refletindo juntos, que nos vamos desafiando no caminho, nós vamos construindo respostas frente a outras questões.
E se continuarmos, quero trazer aqui uma pesquisa, para quem não esteve semana passada, surgiram vários questionamentos sobre a adolescência, a juventude, certo? E eu queria trazer uma certa resposta. Teve uma pesquisa publicada o ano passado sobre as juventudes na América Latina, e entre elas o Brasil. Aqui eu deixo o link para depois, se vocês quiserem se aprofundar, mas eu quis trazer um resumo dos principais tópicos sobre a dimensão religiosa desses jovens. Foram entrevistados jovens da América Latina como um todo, mas também do Brasil. Um dado, por exemplo, geral, no Brasil são mais de 50 milhões de jovens, falando entre 15 e 25 anos aproximadamente, tá? Foram entrevistados das várias regiões do Brasil. E veja que interessante, 2/3 dos jovens se consideram religiosos. Então, nós estamos dizendo que eles são religiosos. 2/3 dos jovens se consideram religiosos. No conjunto dos entrevistados que se consideram religiosos, há mais mulheres do que homens. Dos 68,33% que responderam ter religião, 36,86% são mulheres e 31,47% são homens. Entre os 30,67% que não se consideram religiosos, 16,28% são homens e 14,29% mulheres. Os católicos só são maioria entre os jovens de mais idade, cedendo esse lugar para os evangélicos em todas as outras cidades. Ao serem indagados sobre como sua crença religiosa influencia no seu cotidiano, jovens de todas as religiões e religiosidades deram ênfase à paz interior e ao sentir-se protegido. Interessante notar que os jovens que responderam não tenho religião, mas acredito em Deus e creio em uma força, energia superior, escolheram também a opção te sentes protegido, o que nos faz acreditar que suas sínteses religiosas, pessoais, também lhes fornecem a sensação de proteção, mesmo sem a presença de instituições religiosas. Poderíamos aprofundar este relatório, e este relatório foi feito por instituições católicas, da Igreja Católica, em parceria com universidades públicas brasileiras. Esse é um relatório que vocês podem ter acesso ao resumo executivo, neste link, tá? Mas também vocês podem acessar ao manual completo do relatório. Eu só quis trazer para dizer o seguinte: quando nós discutíamos essas situações da adolescência e da juventude, quando vemos estes resultados objetivos que nos dão um diagnóstico da realidade, não estou dizendo assim que nos dão o diagnóstico, mas nos dão um diagnóstico da realidade, o que acontece com a nossa ação pastoral? O que acontece comigo, professor de ensino religioso? Eu trabalho como professor de ensino religioso. O que acontece comigo enquanto professor de ensino religioso? Como esses dados me questionam no meu papel de professor, no meu papel de pastoralista, em um grupo de jovens? Ou esses dados, essa realidade, ela é ignorada pelo meu trabalho pastoral, pelo meu trabalho pedagógico? E vejam que interessante, por isso que eu posso dizer assim, ao mesmo tempo que muitas vezes teço algumas críticas, como vocês percebem, crítica no bom sentido, mas vejam como a igreja é sutil, o Espírito sopra mesmo, porque recentemente a própria Igreja Católica, a CNBB, lançou este livro. Você percebem que interessante? Veja, Evangelização Juvenil, Desafios e Perspectivas. É um livrinho que vocês podem adquirir ali. A irmã Valéria, que é a assessora da juventude da CNBB Nacional, esteve, digamos assim, coordenando esse trabalho. E vejam que interessante a sinopse, só para perceber como que a igreja ela não ignora essas realidades.
Este livro convida os jovens a serem protagonistas da evangelização, a superarem os desafios e a assumirem a opção pelo seguimento de Jesus. A obra conta com a colaboração de pesquisadores e pessoas que atuam na evangelização juvenil e tem como objetivo impulsionar uma reflexão aprofundada e capaz de sustentar uma prática cada vez mais comprometida e atenta à condição existencial, social, cultural e integral do jovem. Trata-se de uma contribuição que nos faz entrar um pouco mais na lógica juvenil, para assim, com os próprios jovens, vejam que interessante, com os próprios jovens, encontrar respostas às questões da evangelização das novas gerações. Vejam que interessante. Então, frente a tantas inquietações, uma possibilidade de construir respostas. Então, esse mecanismo, talvez, de uma ação mais consciente, mais que escuta e que, de alguma forma, corresponde de forma mais significativa. Este livro saiu este ano. É isso que eu queria dizer para vocês. Vejam como existe uma resposta que nos ajuda nesse processo. E talvez o convite, e aqui finalizo, prometo, e deixo vocês participarem também, eu peço desculpa por ter falado tanto. Vejam que interessante o discurso do Papa Francisco, acho que foi o penúltimo, para o Dia da Comunicação Social. O convite a ir e ver, na lógica do em-saída, que acompanha os primeiros e comovedores encontros de Jesus com os discípulos, é também o método de toda a comunicação humana autêntica. Ir e ver como sugestão para toda a expressão comunicativa que queira ser transparente e honesta. Então, se nós queremos comunicar a boa nova, precisamos ir e ver. E eu penso que essa é a atitude em saída da qual nós colocávamos. E eu queria convidar a vocês para compreender que esse ir a ver, ele está impregnado daquilo que acreditamos também. E queria que pudéssemos ler juntos. Eu pediria que, Liviane, você que fez a motivação espiritual, se você pudesse fazer a leitura para nós deste fragmento bíblico do texto de sabedoria. Está, agora sim. Qual leitura, me desculpe? Não aparece para ti a tela? Não está aparecendo. Espera aí, deixa eu só liberar aqui. Só um minutinho, por favor. Sem problema. Senão... Ah, sim, agora está. Okay. Deus, me conceda saber expressar-me e pensar como compete a esse dom, pois é ele o mentor da sabedoria e quem marca o caminho aos sábios. Porque em suas mãos estamos nós e nossas palavras, e toda a prudência e o talento. Obrigado, Liviane. Eu penso que talvez esse texto que parece uma oração, certo? Nos provoca a todas essas inquietações que nós refletimos hoje, a também confiar, certo, na sabedoria, certo, desse Deus que nos representa. E trago esta imagem belíssima para nos dizer assim, que Maria nos conecta. Nos conecta assim como nós estamos, mas nos conecta com Jesus, essa alegria que surta, essa alegria que nos move. E veja, no Evangelho Gaudium é a alegria do Evangelho. Então, essas duas mulheres aí, com certeza tiveram uma atitude em saída. E eu penso que essa é a grande provocação. Meu muito obrigado, desculpem a extensão da fala, e agora a palavra fica em aberto, eu passo a palavra ao Leo, caso ele queira fazer talvez alguma consideração geral antes dos colegas. Agradecemos então, professor Humberto, pela sua explanação, né? Temos também na nossa sala também a presença do nosso pastor, o bispo Dom Celso enquanto presente, quer dar sua palavra também.
Boa noite. Que bom estarmos juntos, refletindo sobre este tema da campanha da fraternidade. Quando eu cheguei um pouco atrasado, eu estava em Mandirituba, escutando o professor Humberto. Nossa, como ele alarga a compreensão do tema da campanha da fraternidade deste ano, né? Inclusive trazendo outros documentos da igreja para ajudar nessa compreensão. Muito bom mesmo. Eu aproveitaria até para fazer uma pergunta. Já faz algum tempo a CNBB vem falando de conversão pastoral. Conversão pastoral. E a gente percebe assim uma grande tendência de uma pastoral de manutenção, de permanecer uma pastoral de manutenção. Então, a minha inquietação é esta, né? A gente precisa ter paciência, sim, mas a gente quer ver esta conversão pastoral acontecendo em toda a igreja, né? Especialmente pensando na nossa igreja particular, na nossa diocese, uma conversão pastoral. Então, como fazer com que esta conversão pastoral aconteça e especialmente como mexer com essas estruturas, com estas ideias ainda bastante conservadoras na igreja, né? Então, essa conversão para essa igreja em saída, para a educação em saída, enfim, é uma inquietação que eu tenho. Obrigado, Dom Celso, pela consideração. E realmente, talvez a provocação que você traz, e com certeza eu não tenho uma resposta enquanto uma solução, digamos assim, pragmática, mas eu penso que você nos inquieta, nos provoca, até que ponto dos processos que nós participamos, nós realmente estamos fazendo talvez algo, eu diria assim, impensado ou algo assim rotineiro de nossos processos pastorais. Então, é aquela pastoral da juventude que sigue fazendo aquilo que eu fazia quando eu era jovem. Por exemplo, no ensino religioso. Hoje, o ensino religioso, até na educação católica, ele exige uma abertura ao diálogo interreligioso. Então, se eu, professor de ensino religioso, continuo entendendo que meu ensino religioso precisa ser estritamente confessional, e não estou dizendo que esteja errado, mas a educação católica tem nos mostrado, nos tem exigido que a gente precisa construir essa abertura, nós estamos em uma realidade de ensino religioso de manutenção, acreditando que esse ensino religioso confessional, ou talvez misturado com catequese, e não estou dizendo que a catequese seja ruim, estou dizendo que são realidades diferentes que podem ser integradas. Então, no momento em que eu entendo que essa abertura ela é problemática, que essa leitura vai nos fazer perder a nossa identidade, etc., eu entendo que nós estamos dentro de um contexto de manutenção. Mas no momento em que a gente decide, quando nós estamos frente a um contexto de pastoral e decidimos, honestamente, escutar a realidade. Eu sou da pastoral da juventude, mas como que essas provocações, simples como a gente apresentou hoje, como que isso está presente na nossa ação? Ou a gente já sai pensando em retiro, já sai pensando em evento, já sai pensando em atividade, como se fosse aquele desespero da atividade, aquela metodologia do canguru, de sair pulando em atividade, e a gente não consegue construir processo.
É aquela realidade triste, e aqui eu falo de forma muito honesta, porque sou muito próximo à igreja, acompanho a caminhada, aquela realidade que diz assim, quando sai o padre da paróquia, parece que tudo acabou. Todos os processos pastorais morreram. E isso é uma realidade triste, porque não houve processo, na verdade. Na verdade, estava tudo, de alguma forma, não havia um processo nas pessoas, havia um personalismo que, de alguma forma, tinha uma boa intenção, mas essa boa intenção não foi suficiente para construir processos de uma igreja que caminha junto e que tem uma liderança que gera protagonismo. Então, é um exemplo. Mas eu penso que essa provocação que você nos coloca, eu diria assim, que uma conversão profunda, talvez esse reordenar esse itinerário formativo, pastoral, é quando nós decidimos fazer esse processo da sinodalidade. Este momento que a igreja coloca, ninguém diz assim, se não me engano, vai terminar em 2024, certo? O sínodo. Fala, mas 2024? Que demorado. Mas se você olha, mas é o tempo necessário para fazer uma escuta sincera, honesta, efetivar discernimento, para que esse discernimento provoque realmente, digamos assim, mudanças de ação. Então, se a gente não escuta, se a gente não discerne, como nós queremos realizar essa grande conversão? Então, talvez sejam algumas ideias que para mim aparecem, mas passo a palavra para ti também, caso você também considere oportuno algum comentário desde, digamos assim, dentro da posição de pastor. Então, Obrigado. Obrigado. então enquanto os participantes podem, então, fazer suas perguntas ou ali no chat também comentar, gostaria só de destacar um pouco alguns pontos, né, da sua fala que foram importantes para nós, né? Começando pelo evangelho de hoje que nós rezávamos, né? Que fala no final, ele é bem complicado, o evangelho de hoje, né? É bem duro para nós, né? As mãos, os pés, o olho, né? Então, são também simbolismos, né? Que precisamos também perceber. Mas no final ele diz que não podemos perder o sabor, né? E aí, em um determinado momento, você diz que tudo, né? Apresentou a reflexão do Papa que é preciso propor uma forma que tenha, né, a vida e com sabor também de evangelho, né? Talvez o frescor do evangelho, que muitas questões precisamos revivar nos processos educacionais, pastorais, né? E bem lá no meio você falou uma questão importante, né? Como também desenvolvi, né, dentro do trabalho no mestrado em educação era a cidadania na formação do professor de ensino religioso, sobre a cidadania. E eu acho que hoje a cidadania ela é muito importante para nós, né? Precisa ser desenvolvida tanto no espaço da escola como também nós como cristãos, né? E nós precisamos aí muitas formas. Há uma cidadania que é otorgada e uma cidadania que nós conquistamos, né? Então estamos nesse momento que precisamos conquistar certas questões de cidadania, né? Construir bons cidadãos, né? O princípio de todo ato educacional, né? E também a questão, quando você colocou no início das cenas, né? Às vezes ficamos sempre em cenas eclesiais, né? Sempre eclesiais e não sociais, né? Jesus era o inverso, né? As cenas sociais que depois se tornaram para nós modelos de ser, né? Ser cenas eclesiais. E também nos chama muita atenção, principalmente o espaço da catequese, das pastorais, a mistagogia, né? Porque muitas vezes nós ficamos no ensino, na pastoral, e não colocamos nesse aprender, fazer a pessoa aprender esse mistério de salvação, né? A mistagogia que a gente precisa resgatar no processo educacional, né? Então, vários elementos importantes que você nos trouxe para o processo, né? E como imagem da noite, para mim, vai ficar essa questão da horizontalidade, né? Eu acho que e é o que aparece na logomarca do sínodo, né? Todos estão caminhando numa única direção. Aqui, Obrigado, Léo.
Temos algumas perguntas, né? O professor Ciro pergunta, o texto base foi para as paróquias, né? A Diocese divulgou há 2 meses atrás as paróquias para fazer a aquisição, né? As paróquias que encomendaram já foi distribuído, né? O nosso subsídio, o Caminho, também tem um encontro, né, sobre o texto base também. Não sei se tem mais algum comentário ali. Ou se alguém quiser abrir o microfone e falar aqui, né? Vocês podem já ativar o microfone, se identificar o nome, a paróquia, da sua pergunta. Boa noite. Boa noite. Campanha da fraternidade desse ano, que é a Fraternidade Educação. Quando ela se fala da educação, se refere à educação em todos os sentidos, por exemplo, na escola. Boa noite, eu sou da paróquia Nossa Senhora. Fala muito do catecismo e tal. Também se refere a essa educação. Paróquia Nossa Senhora da Paróquia. Sou da paróquia de Nossa Senhora Aparecida. José, só um minuto, José. Tem alguém fazendo uma pergunta, José, só um minuto. Então, Eu acho que não é para entender, né? tranquilo. Então, a primeira pergunta que o colega traz é nesse sentido amplo mesmo. Então, não se refere unicamente à educação no espaço escolar, mas se refere a qualquer processo educativo, seja desde o processo da catequese, um processo pastoral, um próprio processo comunitário, celebrativo. Então, todas essas trocas de aprender e ensinar, certo? Esses saberes que nós compartilhamos enquanto pessoas, são tecidos por processos educativos. Alguns processos educativos são mais intencionais, certo? Quando a gente percebe, por exemplo, a catequese, ele é um processo educativo intencional, porque ele tem, por exemplo, uma proposta, ela tem o catequista, que é uma pessoa que tem uma formação específica para exercer essa condução, assim como também processos que são educativos não intencionais. Por exemplo, a própria vivência da comunidade, quando nós nos reunimos e fazemos trocas, que a gente não pensou, não preparou para fazer essas trocas, mas são trocas educativas, a partir da nossa semana, a partir da nossa percepção sobre os acontecimentos do mundo, e nessa troca nós vamos também aprendendo, também vamos ensinando. Então, nesse sentido, é em todos os âmbitos sociais, tá bom? José, então, agora, se quiser fazer sua pergunta. Minha pergunta é como a gente assim trabalha com os catecumenos, né? Com diz de catequese dos adultos. Gostaria de ver com vocês como é que funciona direito para a gente aprender a ter uma aprendizagem melhor. Essa talvez fosse uma pergunta mais pastoral, no sentido, a Diocese oferece a formação para catequese com adulto, inclusive aqui na sala tem vários que já acompanham, fazem, então, o catecumenato, né? Então, a preparação para catequese com adulto no sentido da iniciação à vida cristã, né? Com os tempos, as etapas, várias paróquias já acontecem, os ritos de entrega, né? Os ritos de passagens também, né? Então, há toda uma metodologia do catecumenato. Então, se você perguntar lá para o seu coordenador da catequese, da paróquia, ele vai saber que existe um grupo na diocese que já teve formação, né? E já vai ter, novamente, 2 encontros de formação esse ano, né? Com a metodologia específica do catecumenato, que é um processo também educacional, né? Desde a mistagogia, do querigma, que estamos agora vivendo o querigma, né? Que é a apresentação, conhecimento, a entrevista da pessoa que vai fazer o processo de catequese, para depois entrar para a catequese, né? Então, existe na diocese toda essa preparação. Não sei se o professor quer complementar também. Só tenho a dizer muito obrigado pela resposta que me deu aí.
Obrigado. E talvez só complementar, José, mas esses princípios educativos que nós discutimos hoje, por exemplo, a escuta da realidade, mesmo nós tendo esse processo sistematizado, como o Leo sugeriu dentro desse processo, mas como nós somos provocados permanentemente a escutar a realidade, a fazer esse discernimento. Então, estes princípios que de alguma forma nós discutimos, eles são universais nesse sentido dos diferentes contextos, tá? Por exemplo, eu atuo na infância missionária, por exemplo. Então, como que a minha infância missionária, dentro de toda a metodologia que ela tem, ela escuta a realidade, provoca a criança a entrar nas cenas, assim como Jesus entrou nessa cena, como as crianças também entram nessa cena. Então, só para talvez complementar isso. Ok, obrigado pela resposta. Para mim que foi uma aprendizagem melhor. Enquanto talvez algumas outras pessoas queiram participar, eu vou postar aqui no chat 3 materiais, que são materiais de acesso gratuito. Eu vi que uma pessoa indagou também do texto base, etc. Então, aqui no primeiro material, onde diz resumo da campanha da fraternidade, é um material semelhante àquele que eu compartilhei no primeiro encontro. Vocês podem acessá-lo gratuitamente e caso entendam oportuno, ele pode ajudar nestes processos de compartilhamento, de socialização. Ele é um resumo, digamos assim, com baixas imagens, com poucas escritas, sobre o texto base da campanha da fraternidade. E também coloquei o link aqui de um calendário do tempo da quaresma, principalmente para o público infantil, que tem assim, do início da quaresma, todo dia, uma frase do Papa Francisco, e tem também uma animação para as crianças. Então, quem talvez atue em contextos mais da infância, ou talvez da adolescência, e entender que esse material pode te ajudar, ele também é de acesso gratuito, de domínio público. E, novamente, o link do Dicionário do Pacto Educativo Global, que é um material que a CNBB participou, a CRB participou. Então, é um material que para nós é muito caro dentro desse processo do Pacto Educativo Global. Até o irmão Juan Ojeda, que é aquele que, o secretário, digamos assim, que acompanha o movimento do Pacto Educativo Global, globalmente falando, também participou deste dicionário. Então, só para também é de domínio público e vocês podem fazer uso caso entendam oportuno. Talvez, professor, eu sei que o senhor já falou, tal, mas teve uma pergunta do Pacto Educativo Global. O que seria, na verdade, né? Desde quando foi o lançamento, relançamento, o que consiste, né? Então, é um livro, é um documento, né? Então, a pessoa está perguntando porque fica na dúvida, né? Perfeito. Então, de forma, eu diria assim, muito simples, o Pacto Educativo Global é um grande convite. Eu coloco ele nessa posição, então é um convite que a Igreja Católica nos faz, mundialmente falando, um convite pessoal, então faz para mim, para Humberto, para Dom Celso, para o Leo, é um convite pessoal, mas também um convite comunitário, para que juntos nos unamos como uma grande aldeia, daí que vem a ideia do provérbio, certo? Uma grande aldeia, entendamos essa aldeia como igreja, sociedade, família, unidos na reconstrução dessas fraturas sociais, ecológicas, essas dificuldades que nós vivemos. Então, se nós entendemos que uma sombra ou uma fratura, ecologicamente falando, seja as mudanças climáticas, como nos unimos igreja, sociedade e família em um processo de harmonizar ou equilibrar esses desequilíbrios ambientais. E aí, é claro, houve um instrumento labores, então um instrumento de trabalho que a Igreja Católica lança em 2019. É um texto bem curto, é um texto de aproximadamente, se eu não me engano, não chega a umas 15 páginas, é um documento muito breve, onde ele situa um pouco o horizonte do Pacto Educativo Global, do que se espera nesse processo. E além desse processo de instrumento de trabalho, instituições educativas, igreja e sociedade foram provocadas a poder fazer esses processos. Então, a ideia é que realmente as escolas se aproximem, por exemplo, das localidades, que teçam, por exemplo,
parcerias com as prefeituras, com os órgãos municipais, visando, certo, congregar. Então, para que uma criança possa ser educada, precisa uma aldeia inteira. Então, como nos unimos nessa grande missão coletiva? Então, poderia dizer que, talvez em palavras simples, é um grande movimento, certo, eclesial, social, que busca, certo, tomar uma atitude, um posicionamento frente a essas situações sociais, culturais, ecológicas. Eu vou colocar aqui no chat o link direto do instrumento Labores, que é esse instrumento de trabalho, que é um texto que eu sugiro como referência, um texto muito interessante e que diz muitas das questões que a gente discutiu, tá bom? Se alguém tem mais uma pergunta, então abre o microfone, fala o seu nome, paróquia. Os protestos se concentraram em frente ao portão do Brandenburg. E os italianos pediam paz. E Vladimir Putin tirar as mãos da Ucrânia. Estou aqui porque a Rússia violou a soberania da Ucrânia e as leis internacionais. Ivanir vai fazer uma pergunta. Consequência dessa invasão, disse o Então, eu quero ser catequista, só que eu nunca dei aula para comunidade nenhuma, para nenhuma criança. E aqui na minha comunidade, que é do Espigão Alto, não tem catequista, foi escolhida, graças a Deus. E, assim, estou muito feliz. E quero fazer, assim, um bom trabalho com as crianças. É isso. Então, assim, também, a título de sua informação, depois o professor também complementa, Ivani, nós vamos na diocese, nesse mesmo formato que você está vendo aqui, né, pelo Zoom, nós estamos oferecendo um curso, uma formação para catequistas iniciantes. Nós vamos ter 5 segundas-feiras, de 2 horas, temáticas relacionadas à questão da catequese, da metodologia, da pedagogia catequética, né, com uma linguajar bem simples para aqueles que estão iniciando, né, o que é a catequese, como nós trabalharmos a Bíblia na catequese, como fazermos os processos de comunicação na catequese, uma linguagem bem simples, com os professores, com a equipe diocesana da animação bíblico-catequética, né? Então, lá o coordenador da sua comunidade e paróquia já deve ter o link da formação, vai começar no final, no dia 28 de março, e vai durante o mês de abril, toda segunda-feira, 5 semanas, né? Ah, sim. Muito obrigado a todos. É importante também, né, talvez dessas duas perguntas, né, professor Humberto, a questão da escuta, né, tanto no catecumenato como na catequese aqui, às vezes a gente temos nossos processos organizados, né, por isso que a catequese nossa da primeira etapa está pedindo acompanhamento das famílias, né, não iniciarmos já com encontros, né, é um processo de ouvir, de acolher a criança, acolher a família através da festa da inscrição, né, ouvir a criança para ver as necessidades da família, né, esse processo da escuta é muito importante em todos o processo catequético, né. Temos mais alguém? Leo, e os presentes, eu coloquei aqui no chat também, caso interesse, foi uma série de 5 episódios de podcast sobre o Pacto Educativo Global.
Então, caso houver interesse ou alguém queira aprofundar um pouquinho algumas dessas dimensões, vocês podem também ouvir esses episódios. Foram feitos participantes do Brasil, então teve, por exemplo, o irmão João Gutenberg, que é o secretário executivo da Rede Eclesial Panamazônia, teve a irmã Maria Inês, que é a presidente da Conferência dos Religiosos do Brasil. Então, teve algumas pessoas que acompanham, digamos assim, a caminhada da igreja, e caso vocês tiverem interesse, também tem esses 5 episódios, tá bom? Então, tem uma pergunta da Alva, né? Falou sobre gostou da formação e gostaria de saber se haverá outras no próximo ano. Sim, a gente sempre realizou como ação evangelizadora, equipes de campanhas da Diocese, a formação, né? Este ano, neste formato, ano passado também, e era também feita nos subsetores, né? Uma formação da IA presencial, né? Então, aos poucos, nós vamos entrando nessas novas formas também, né? De forma digital, mas também vamos ter outras maneiras de continuar, né? Talvez como também o professor Humberto falou, né? Tanto o pacto educativo como esse tema da campanha não é uma atividade estanque, né? Não é só um evento, é um acontecimento. Estamos iniciando processos, né? Como o Papa Francisco quando lançou o Evangelho Gaudium, né? Ele colocou todo o seu plano pastoral lá e agora ele vai destrinchando nos outros documentos e nós vamos fazendo. Então, nós estamos nessa horizontalidade iniciando, né? Então, não podemos perder de vista sempre isso, né? Não perder esse sabor de ser educadores, né? Com grande alegria. Boa noite. Só deixa eu tirar uma dúvida, professor Contreras. Esse podcast, ele é específico do pacto ou ele trata de vários assuntos? São 5 episódios sobre o Pacto Educativo Global, mas principalmente no contexto da escola, certo? Ele é um pouco mais na lógica da escola, que pode ser adaptado, mas é principalmente olhando para a escola. Então, são 5 categorias fortes do Pacto Educativo Global, que é o cuidado, a escuta da interioridade, a solidariedade. Então, são mais nessa linha específica. Então, agradecemos ao professor Humberto pelas suas colocações, aos participantes também pelas partilhas, pelas reflexões. Passamos, então, ao Bispo Dom Celso, para suas considerações dessa noite e a sua oração também. Na sua oração, possamos, então, concluir esses trabalhos da nossa formação. Muito bem. Então, a nossa gratidão a todos. De maneira particular, agradecemos ao nosso professor Humberto pela sua fala, pela sua explanação, por alargar os nossos conhecimentos a respeito da campanha da fraternidade, que, de fato, nós possamos cultivar este espírito educativo que favoreça uma vida mais justa, mais fraterna, mais livre, onde as pessoas possam se sentir mais solidárias, mais felizes por estarem convivendo na alegria e na liberdade. Eu gostaria de lembrar, não, todos estamos sabendo, né? Mas de fazer menção agora aos nossos irmãos que estão sofrendo por causa da guerra. Muitos já faleceram. Queremos nos unir a este povo que está sofrendo e pedir que Deus tenha compaixão de todos, tenha compaixão de nós todos, porque a guerra mexe com o mundo, não é só com aqueles que estão lá envolvidos nos conflitos, mas mexe com o mundo, com os corações do mundo todo. E nós
precisamos manifestar esta nossa solidariedade agora, no momento, especialmente através da nossa oração. Então, quero rezar um texto do Salmo 34, até o versículo 9, neste espírito solidário, junto com todos que estão nesta sala, e possamos juntos também interceder a Nossa Senhora, a Rainha da Paz, que venha em socorro de todos nós, especialmente daqueles que estão mais envolvidos nesses conflitos. Bendirei o Senhor em todo tempo, seu louvor estará sempre na minha boca. Eu me glorio no Senhor, ouçam os humildes e se alegrem. Celebrai comigo o Senhor, exaltemos juntos o seu nome. Busquei o Senhor e ele respondeu-me, e de todo temor me livrou. Olhai para ele e ficareis radiantes. Vossas faces não ficarão envergonhadas. Este pobre pediu socorro e o Senhor o ouviu. Livrou-o de suas angústias todas. O anjo do Senhor se acampa em volta dos que o temem e os salva. Que o Senhor envie lá para a Ucrânia um exército de anjos para defendê-los. Provai e vede como é bom o Senhor, feliz o homem que nele se abriga. Invocando a Mãe de Jesus, com o título de Rainha da Paz, rezemos pelos nossos irmãos que estão sofrendo e morrendo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Uma boa noite e bom descanso a todos.